Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui é o discípulo Diego Freitas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje quero falar para você sobre missão, exatamente. Qual é a sua missão? Para que foi que Deus te chamou? Qual foi a razão que você está vivo até hoje? Quantas pessoas que você conhece que não acordaram, exato, morreram na madrugada? Quantas pessoas você conhece que nos últimos dias talvez perderam a sua vida e você tá aí? Qual a razão? Qual o motivo? O porquê? Exato, muitas pessoas não pensam nisso. Qual é a minha missão? Qual a razão que eu estou vivo? Para que eu nasci? Sabe quando você nasce sem saber a sua missão? Ou quando você cresce, né? Na verdade, todo mundo nasce sem saber a sua missão. Isso é normal. Você é uma criança. Mas você, no decorrer do tempo, você vai descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento e também, para aqueles que têm a vontade de saber, qual é a missão que você ou eu temos nos dias de hoje. Nós vamos descobrir no decorrer da nossa vida e também vamos descobrir quando alguém nos faz pensar sobre este assunto. Você já pensou sobre esse assunto? Você já pensou assim, poxa, por quê? Qual a razão, motivo que eu nasci? Para que Deus me trouxe ao mundo? Por que eu estou aqui? É nesse vídeo que eu quero falar com você sobre este assunto, beleza? Então se você está aqui no YouTube, porque esse vídeo vai estar completo apenas no YouTube e nas outras redes vai ser ali distribuído os cortes deste vídeo, beleza? Então se você está no YouTube me assistindo, então deixa aí nos comentários o seu nome e a cidade que você está me assistindo, que nos próximos vídeos eu vou mandar aquele abraço especial para você, tá certo? E você também que está aí, já deixou seu like, já está nos seguindo aqui no YouTube, exato, então siga aí o discípulo Diego Freitas no YouTube, se inscreve no canal, clique no sininho, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante, beleza? Vamos lá então, me diz uma coisa, quando foi que você começou a pensar sobre assim, poxa, qual é a minha missão? Qual é a razão que eu estou aqui nessa terra? Em algumas religiões, né, fala assim, qual é a razão que eu estou neste plano? Exato. Vamos lá. Por muito tempo, eu busquei saber qual era a minha missão. Qual era a razão que eu estava vivo. Exatamente. Por quê, Senhor? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Só que isso eu comecei a buscar, fazer essa pergunta e buscar a resposta muito cedo. Para quem não sabe, eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade. E ainda com 7 anos, Deus começou a usar várias pessoas em profecia, revelação, visão, e pessoas me entregando recados da parte de Deus, falando assim, Diego, Deus tem um grande plano na sua vida, e Ele quer que você busque a Ele. Busque a Ele, porque Ele vai te revelar qual é o seu chamado, qual é a sua missão, e por quê, para que Ele te trouxe, digamos assim, te colocou aqui na terra. Então ali, através disso, eu comecei a buscar muito. Minha família também me ajudou muito. Meu pai e a minha mãe me ajudaram muito a buscar. E eu fui batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade, para quem não sabe. Fui batizado com 7 anos de idade. E antes do batismo, eu recebi uma visita de Jesus. Exatamente. Fui arrebatado. Fui levado para o céu, né, para um lugar muito branco. Eu lembro de estar orando no monte com muitos irmãos. Estávamos ali fazendo uma campanha no monte de busca, né, do Espírito Santo. Foram 7 sextas-feiras, né, e também fizemos 7 sábados de vigílias. Então ali quando estávamos em um desses dias no monte, eu estava orando, buscando ao Senhor, quando eu ouvi uma voz assim que me disse, oi, tudo bem? Quando eu levantei a cabeça para responder que sim, estava tudo bem, eu olhei em volta, estava tudo branco, muito branco. E ali então eu percebi que eu não estava no ambiente de monte. Por quê? Para você que não sabe o que é um monte é no meio do mato. Então nós íamos no meio do mato, subimos uma montanha, dava quase 1 hora ali de caminhada, subindo a montanha, e quando chegávamos ali numa determinada
num determinado espaço, digamos assim, né, num determinado local do monte, o pastor ali que era responsável pelo grupo parava e começávamos a orar ali naquele espaço. Então imagine que nós estávamos no meio da mata virgem, então à noite, de madrugada, você sente o frio da madrugada no meio do mato, então você ouve o som de árvores, você ouve o som dos outros irmãos também orando. Imagine que era um grupo pentecostal, então pense que ali todo mundo gritando, todo mundo orando alto, muitos falando em línguas, outros falando com Deus alto, outros se abraçando, Deus já usando pessoas. Então o barulho estava muito grande à minha volta. Só que de repente, quando eu ouvi uma voz assim: oi, tudo bem? Foi quando eu percebi que eu já não ouvia mais o som do mato, não ouvia mais o som do vento, não ouvia mais o som das orações dos outros irmãos. E então, quando eu levantei a minha cabeça, que eu olhei em volta, eu estava num ambiente, num local muito branco, muito claro. Eu estava, lembrando, no meio do monte, da Mata Virgem. E quando eu levantei a cabeça, eu estava no meio de um local branco. Um silêncio absoluto. E um local todo branco. Eu lembro de olhar para o chão e ver branco. Olhar em volta, tudo branco. Quando eu ouvi aquela voz que me disse pela segunda vez: oi, tudo bem? Lembrando, eu tinha 7 anos de idade. Isso fazem exatamente 30 anos atrás. Aí quando eu respondi sim, tudo bem. Ele, então, essa voz, né, me respondeu e me disse assim: olha, eu tenho para você 2 presentes. Aí quando eu ouvi isso, automaticamente eu falei assim: mas eu tenho também 2 pedidos para lhe fazer. Então ali aquela voz disse: você tem 2 pedidos para ir fazer? Eu falei: tenho. Aí ele me autorizou e disse: quais são os pedidos? O primeiro pedido que eu fiz foi um testemunho. Exato. Eu gostaria que o senhor me desse um testemunho. O segundo pedido foi, eu disse assim: olha, o senhor tem um chamado na minha vida, eu sei disso, mas o ministério que o senhor vai me dar, o senhor tem que bancar ele. Eu não vou aceitar ficar pedindo esmola para ninguém. Não vou aceitar ficar pedindo dinheiro para as pessoas para poder pagar água, luz, pedir oferta, pedir dízimo. Eu não aceito ficar pedindo, suplicando dinheiro para ninguém. Eu tinha 7 anos de idade. Aí você talvez se pergunta assim: mas da onde, Diego, você teve essa mentalidade? Irmão, sinceramente, não sei. Provavelmente era das igrejas que nós frequentávamos na época, que eram igrejas muito humildes, muito simples, pequenas, aonde os pastores dependiam muito de oferta, de dízimo para manter até o aluguel da igreja, como é hoje, né, até hoje. Mas naquela época não tinha o abuso, digamos assim, de pessoas querendo, além de ganhar o dinheiro da oferta, ganhar mais dinheiro, quer mais dinheiro. O foco não era dinheiro, mas eles tinham muita dificuldade. Então, provavelmente, de ver tanto pastores pedindo dinheiro, pedindo oferta, pedindo ajuda. Então, quando Jesus apareceu, né, e para mim nesse arrebatamento, eu pedi para ele: olha, eu não quero ficar pedindo esmola para ninguém. Ali, então, quando eu pedi para ele, primeiramente, o testemunho, e segundo, o que ele bancasse o ministério, ok? Você que nunca ouviu o meu testemunho, aqui no canal, no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube tem um vídeo a qual eu conto meu testemunho detalhado, tá? Então, primeiramente, eu pedi para Deus, né, para Jesus, um testemunho, e segundo, eu pedi para ele que ele bancasse a obra que ele tinha na minha vida. Quando eu fiz isso, ele me disse em ar de riso, né? Eu lembro de ouvir, sabe quando você conversa com alguém pelo telefone e você ouve na voz a pessoa dar uma risadinha assim? Ah, então você quer isso? E se você vê que o tom de voz muda, foi quando eu ouvi de Jesus isso. Então ele falou: ok, eu vou realizar esses seus 2 pedidos. E ali então ele foi e me disse assim: só que as 2 coisas que eu tenho para você, os 2 presentes que eu tenho para você, ele não me disse quais eram. Mas depois dessa experiência, eu recebi o batismo no Espírito Santo e recebi os dons. Para quem não sabe, desde os 7 anos de idade, eu recebi o dom da palavra,
recebi o dom de cura, o dom de libertação, recebi o dom de revelação, o dom de visão, recebi muitos outros dons, o dom do louvor, por exemplo, tá? Onde eu tenho alguns instrumentos que eu consigo tocar esses instrumentos, até mesmo sem ter feito praticamente nenhuma aula. Por exemplo, pandeiro e bateria eu toco com facilidade desde muito novo. Mas o principal dom que aflorou na minha vida foi o dom da palavra. E foi aí, a partir dos 7 anos de idade, que o Espírito Santo me usou em profecia, o Espírito Santo me usou no dom da palavra, no dom de visão, no dom de revelação, no dom de cura e outros dons. E ali então eu comecei a entender qual era o meu chamado. Por quê? Quando você busca o Espírito Santo, ele vai te revelar. Exato. No meu caso, eu tive a experiência de me encontrar com Jesus, ok? Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, ali então o Espírito Santo começou a me explicar muitas coisas, como que eu deveria fazer para alcançar o nível ou a intimidade com Jesus. Então preste atenção, para que você saiba qual é a sua missão, primeiro você tem que buscar a intimidade com Deus. A intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Jesus e a intimidade com Deus. Você tem que procurar a intimidade, ou seja, ser amigo do Espírito Santo, e ele vai te guiar para o centro da vontade de Deus. Ele vai te mostrar qual é a vontade de Deus, qual é a intenção de Deus, qual é a razão de Deus e aonde é que Deus quer que você siga. E você fazendo a vontade do Espírito Santo, você cumprindo tudo que ele pedir para você, você vai alcançar a tão sonhada, digamos assim, meta, que é o quê? Saber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Ok? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Você vai descobrir se tiver intimidade com Deus. Ok? Diego, eu consigo ter essas respostas sem ter intimidade com Deus? Não. Ah, Diego, mas calma aí. Eu posso ir em uma irmã que é usada em revelação, visão, profecia e pedir para ela orar por mim, para ela me revelar isso. Mas eu vou te alertar uma coisa. Jesus nunca disse para você depender de profetas, depender de pessoas usadas em revelação, visão. Mas Diego, você falou que é usado nesses dons e você é contra. Eu não falei que eu sou contra. Eu falei que Jesus não quer que você dependa de pessoas para revelar para você o que você tem que fazer. Nós somos cristãos e cristão não depende, não somos espíritas, por exemplo, que precisa de uma cartomante, precisa dos búzios, precisa das cartas, precisa dos orixás, digamos assim, para revelar as coisas. Não, nós temos o Espírito Santo. E se você tiver vontade de ter intimidade com o Espírito Santo, ele vai te revelar. Me diz aí, você prefere receber uma revelação de uma pessoa e a pessoa revelar algo que você nem sabe se é de Deus, ou você prefere receber uma revelação direta do Espírito Santo? Me diz aí nos comentários, ok? Então a intimidade com Deus, irmão, é muito importante, exato. E eu quero aproveitar e falar para você de um livro que eu escrevi, um livro ao qual ele tem todos os detalhes e informações sobre a intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, que foi como eu te falei, tendo a intimidade com Deus, você vai ter intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Jesus também. Tendo essa intimidade, ele vai te revelar. Eles vão te revelar qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Tem gente que tem um chamado para ser médico, tem gente que tem um chamado para ser missionário, tem gente que tem um chamado para ser líder, pastor, tem gente que tem um chamado para ser um arquiteto, tem gente que tem chamado para ser um motorista de Uber a vida toda. E assim também como tem gente que tem um chamado para cuidar de pessoas, como uma enfermeira, por exemplo. E também tem gente que tem o chamado de cuidar de pessoas na área espiritual. Entendeu? Na área espiritual. Por exemplo, eu. Para você que não sabe, eu cuido de muitas pessoas
na área espiritual através da internet. Exatamente. Muitos irmãos, muitas irmãs me chamam no WhatsApp e nós conversamos. E eu ensino eles como ter intimidade com Deus, falo para eles como ter intimidade com Deus, dou passo a passo para eles. Ou seja, eu ensino eles a receber o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, você vai ter automaticamente a intimidade com ele, com a intimidade, né, com o Espírito Santo, como eu falei, e tendo essa intimidade, você vai entender exatamente o que tem que fazer para receber ou para cumprir a sua missão. Mas o primeiro passo que você tem que dar é buscar algo que te ensine a ter intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho um livro que se chama Intimidade com Deus, e eu quero convidar você a entrar aqui agora, você que está no YouTube, tá? Entrar aqui agora, na descrição desse vídeo, você vai ver um link de um site, onde esse site vende o meu livro. E você vai adquirir esse livro. O nome é Intimidade com Deus, onde eu escrevi esse livro, e lá eu dou detalhes de como você ter intimidade. Você vai aprender exatamente o que Jesus falou sobre a intimidade com Deus, sobre a intimidade com Jesus, sobre a intimidade com o Espírito Santo. Irmão, não é possível você falar que tem intimidade com o Espírito Santo se você não faz 3 coisas: oração, jejum e leitura da palavra. Exato, são 3 coisas que Jesus ensinou. Tem uma 4ª coisa também, mas primeiro você vai aprender 3 coisas neste livro. Eu vou te mostrar exatamente o que Jesus falou sobre oração, o que Jesus ensinou sobre jejum e o que Jesus ensinou sobre leitura da palavra. Quem faz essas 3 coisas é bem-aventurado, e também, além de ser bem-aventurado, é uma pessoa que vai ter intimidade com Deus. Para saber qual é a minha missão, Diego, eu tenho que ter intimidade com Deus? É claro. Eu busquei a intimidade com Deus, busquei a intimidade com o Espírito Santo e a intimidade com Jesus. Fui batizado no Espírito Santo, recebi, né, através de uma missão, digamos assim, né, eu fui arrebatado e Jesus me falou, né, o que ele tinha para a minha vida, e só que, para que eu ouvisse isso, eu tive que buscar a intimidade, tive que ir até ele, e não ele vir até mim. Para quem quer chamar ou reconhecer ou conhecer a intimidade com Deus, tem que se esforçar, irmão. Sem esforço, você não vai conseguir ter intimidade com Deus, ok? Então, corre aqui na descrição deste vídeo, que você vai ver lá o meu livro Intimidade com Deus, o link do livro Intimidade com Deus, ok? Vamos orar? Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Pai amado, eu venho te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, eu venho pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado pelas provas, pelas lutas, pelas bênçãos, pelas dificuldades. Senhor amado, muito obrigado pelos dias bons e os dias ruins. Os dias, Senhor amado, que eu penso até mesmo de jogar tudo pro alto. Eu agradeço ao Senhor por esses dias ruins e também pelos dias bons. Agradeço, Pai amado, por muitas vezes o Senhor tem me ajudado a colocar os meus pés no chão e nunca deixar, Senhor amado, eu me perder. Muito obrigado, Pai amado, porque a sua palavra diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Então eu agradeço ao Senhor por todos os dias, os bons e os ruins também. Eu venho, Senhor amado, te pedir neste momento que venha levar, Pai amado, a palavra de hoje, a mensagem de hoje, para os 4 cantos do planeta. Pessoas, Pai amado, que vão nos ouvir pelas plataformas de áudio, ou pessoas que vão nos assistir através das plataformas de vídeo. Não sei, Pai amado, como o Senhor vai alcançar essas pessoas, mas estou aqui cumprindo a minha missão. A minha missão, Pai amado, é pregar a palavra. O Senhor me disse: abra a sua boca, que quem vai falar através de você sou eu. Então, Pai amado, eu agradeço ao Senhor mais uma vez por usar a minha boca e por me mostrar qual é a minha missão. Leve, Senhor amado, essa mensagem aos 4 cantos do planeta, seja em áudio ou seja em vídeo. Leve aos 4 cantos do planeta. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Quero te convidar a fazer parte do nosso WhatsApp. Diego, eu tô ouvindo essa mensagem sua, não estou assistindo no YouTube. Então aqui eu não vou conseguir clicar no link. Então é simples, irmão. Anota aí o nosso WhatsApp, tá? Que você pode entrar em contato neste WhatsApp e pedir, né, para você o link do nosso livro Intimidade com Deus. Anota aí. 11 94648 8893. 11 94648 8893. Repito, 11 94648 8893. Lembrando, nós estamos no Brasil, então se você está fora do Brasil, você tem que colocar aí o código do Brasil, colocar o 11 e depois 94648 8893. Ok? Lembrando que estamos em São Paulo, certo? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e tchau.